Gente, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 6. Louvado seja Deus, né, gente? Deus é bom. Capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vamos ler do verso 48 até o verso de número 59. João 6, do 48 ao 59. Na minha Bíblia, ela tem um título, mas começa lá do verso 25, que é Jesus, o pão da vida. E é isso que está acontecendo aqui mesmo. Jesus está falando com esse povo a respeito dele ser o pão da vida, o pão que desceu dos céus. E o versículo 48, todo mundo encontrou? Diz assim, ó: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados, eles comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode esse homem oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus querido, usa a minha vida agora, fala com os teus filhos. Eu sei que o Senhor já nos abençoou, porque desde o momento que entramos aqui, a Tua palavra ela nos revigora, a Tua palavra nos abençoa. Eu te peço que não seja assim, não seja diferente do que foi até agora, que seja, Senhor Jesus, esse instrumento vivo para falar não só com eles, mas comigo, em cada coração. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço. Amém, amém. Queridos, eu coloquei como título para a gente conversar um pouquinho aqui hoje sobre a palavra, o pão constituído de eternidade. Você pode repetir? O pão constituído de eternidade. Então, quando eu coloco um título assim, o pão constituído de eternidade, eu estou afirmando para vocês que não existe algo, aliás, sobrenatural nesse pão. Não é um pão comum. Não é um pão que você come, um pão da padaria, um pão que você come na tua mesa com alguém, que por sinal tem muitos pães saborosos, mas não é desse pão, logicamente. Então é um pão que ele tem uma estrutura muito diferente, ele é constituído de um poder sobrenatural. É isso que está acontecendo. E pela manhã, eu estava falando para os meus irmãos que o contexto, o que estava acontecendo nesse contexto, eu não li o capítulo todo, porque são muitos textos, versículos para ler, mas o que está acontecendo é que Jesus ele havia acabado de alimentar 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele havia feito um milagre sobrenatural. E milagre no Evangelho de João, você sabe que eles são chamados de sinais. E o que aconteceu é que aqueles que haviam presenciado este sinal miraculoso, eles acabaram chegando até Jesus e pedindo para que Jesus realizasse outro sinal miraculoso e outro, vamos dizer assim, outro banquete de pães. E quando Jesus fica sabendo disso, aliás, antes de fazer isso, quando eles viram isso, aqueles que presenciaram, eu acabei pulando uma coisa aqui na minha cabeça, quando eles presenciaram isso, o texto sagrado na história do capítulo 6 nos diz que eles foram até Jesus e eles desejavam proclamá-lo rei, forçosamente. A força, diz o texto, na nossa linguagem, na língua portuguesa. Quando Jesus ele toma conhecimento disso, o que Jesus faz? Ele retirou-se dali, ele retira-se sozinho, é o que diz o texto, ele vai para um monte. E ele vai para um monte com uma única coisa a se fazer. Toda vez que Jesus ia para um monte, ele ia para orar.
E ele passa a noite orando no monte. Só que a sequência do que está acontecendo, aquilo que aconteceu marcou muito a vida daquelas pessoas. E aí eles vão até Jesus. Eles vão novamente à procura de Jesus. E aí que eu entro nessa fala que eu tinha adiantado. Eles vão atrás de Jesus querendo outro sinal miraculoso, ou outros sinais miraculosos, e eles vão em busca de pães, ou do pão. E Jesus vai chamar a atenção deles, dizendo: vocês não estão vindo até mim porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não, vocês estão vindo por conta do pão que eu dei a vocês para comer, a fome que eu matei de vocês, a fome física. E Jesus, percebendo isso, e lógico que Jesus sabia o que estava acontecendo, Jesus então, ele passa a orientá-los. E a orientação de Jesus era que eles não colocassem como alvo na vida, como base na vida, o pão, simplesmente o pão material. Ou que eles não colocassem como base na vida aquilo que carrega em si prazo de validade. E eu não sei o que você coloca como prioridade na vida que carrega prazo de validade. E Jesus está orientando: olha, não coloquem na vida, não tenham foco na vida, simplesmente naquilo que carrega o prazo de validade. Termina, acaba, esgota. Tudo fica velho. O corpo envelhece, a casa envelhece, o carro sai de moda. As coisas são prazerosas, mas o prazer esgota. Tudo tem prazo de validade. Aí Jesus está dizendo o seguinte: ao invés de vocês fazerem isso, que vocês, ao contrário disso, vocês deveriam colocar o foco nas coisas que carregam valor e peso de eternidade. É isso que Jesus está tratando com eles. A conversa de Jesus gira em torno disso. E nessa conversa de Jesus em torno disso, esses caras então, eles passam a lembrar do evento do maná. Por isso que nesse texto que eu li, ele está falando de maná. Porque no capítulo 6, eles vão citar, antes desse texto que eu li, antes do 48, que eu li 48 para frente, antes do 48, eles vão falar do maná. Eles falam do maná, que foi o alimento que Deus providenciou para alimentar o seu povo no deserto. Só que Jesus, ele queria uma reflexão mais profunda desses caras. Ele não queria uma coisa tão rasa como eles estavam apresentando para Jesus. E Jesus coloca para eles o seguinte: vocês deveriam pensar em buscar não apenas o pão do sustento temporário. Vocês estão vindo atrás de mim, atrás do sustento temporário, do pão que mata a fome da barriga, do estômago. Mas vocês deveriam vir atrás de mim pensando outra coisa totalmente diferente. Atrás do pão, que é o sustento para a eternidade. E aí Jesus, ele faz uma afirmação. E a afirmação que Jesus faz está no verso 35. Só que antes de fazer a afirmação do verso 35, como eles disseram para Jesus e lembraram Jesus do evento do maná, no versículo 32, Jesus declara uma coisa e diz que a declaração dele é verdadeira. Jesus diz assim, declarou-lhes Jesus, versículo 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Então Jesus está tirando da cabeça deles que aquilo foi uma obra humana. Não existe uma obra humana nesse negócio. Jesus está dizendo o seguinte, o que existiu aí foi uma ação sobrenatural. Existiu algo que é fora da compreensão humana. Não é Moisés. Muito embora Moisés é um exemplo na cabeça de vocês, aquele que mostrou tanta coisa através do poder de Deus, logicamente, não foi Moisés. Ele diz o seguinte: mas o meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. E aí Jesus fala assim, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Só que esses caras, eles não estão compreendendo muito a conversa de Jesus. Eles foram atrás de Jesus para matar a fome da barriga. E de repente, no versículo 34, eles falam assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não estão entendendo nada, porque lá na frente, quando Jesus falar de comer carne e beber sangue, eles vão ficar escandalizados. Então, eles não estão compreendendo. Aí Jesus, no versículo 35, faz uma declaração. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Sou eu que sou o pão da vida. Vocês estão pensando em pão, de trigo para comer, pão que eu multipliquei. Daquele menininho que ofereceu uma oferta de 5 pães e 2 peixes. Mas eu não estou falando desse pão, eu sou o pão da vida.
Aí ele fala mais: quem vem a mim, e olha o que ele vai dizer: nunca. E eu brinco sempre aqui que eu falo sempre do filósofo Tim Maia, que ele diz assim: tudo é tudo e nada é nada. Então, é nunca, é nunca. O que significa nunca, Cássio? Nunca é nunca. E todo mundo entende o que é nunca. Quem vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí, diante dessa informação de Jesus, dessa afirmação melhor, eu fui levado a uma reflexão quando eu estudava para pregar aqui hoje. E a reflexão que eu fui levado a pensar, né, aquilo que foi tomando o meu pensamento, foi a seguinte coisa: eu e você, nós vivemos em um mundo repleto, com fartura de informações. A gente tem muita informação. É impressionante como você tem informação. A gente já tinha muita informação no Google. Agora, com o evento da inteligência artificial, você tem muita informação. É muita informação. Basta você dar não é Google, que uma gugada, basta você dar uma iada, inteligência artificial, uma iada, que vem um negócio assim, uma avalanche de coisas, tudo que você quiser. É lógico que você tem que olhar para ver se não vem a fonte que ela buscou, é uma fonte que não é uma fonte legal. Mas vem, você tem um mundo de muita informação. Você vive num mundo tecnológico. Você vive num mundo que tem muita tecnologia, muita coisa. Às vezes eu me pego pensando, dizendo assim: imagina se eu chegasse para o meu avô Emídio, pai do meu pai, lá na década de 70, quando eu era um garoto ainda, adolescente, dissesse para ele assim: olha, avô, daqui uns anos, no nosso carro, quando a gente estiver dirigindo, se o senhor telefonar para mim, eu vou apertar um botão e vou falar com o senhor. Imagina, isso não existe. Porque era algo inimaginável no nosso tempo. Então nós vivemos num mundo de tecnologia e de muito consumismo. A gente consome muitas coisas. Isso isso tem uma força de atrair você, atrair a cada um de nós. A gente quer consumir, mesmo quando a gente não precisa. Eu me lembro de uma vez que um irmão que ele já está morando no céu com Jesus, ele estava conversando comigo e ele falou assim: olha, pastor, eu estava passando em Diadema e passei de frente umas Sicredi da vida, aquela que patrocina o Palmeiras, me fugiu o nome agora, da Leila Pereira, a Crefisa, né? E aí, não era a Crefisa, mas era esse tipo. Ele entrou, a menina entrou, e ele falou: pastor, eu fiz um empréstimo de um dinheiro que eu não precisava, e eu fiz um empréstimo. E quando eu cheguei em casa, mulher conhece marido, não conhece? Marido conhece mulher, né? Aí quando ele chegou em casa, a mulher dele falou assim: o que foi? Não foi nada. Como não foi nada? Eu te conheço. Não foi nada não. Foi pro quarto. Olha, aconteceu alguma coisa com você. Não foi nada. Até que ele contou: não, é que eu fiz um empréstimo. Para que você fez empréstimo? E ela falou assim: nós vamos lá agora. Por isso que eu gosto das mulheres, viu? O homem fica tudo assim: nós vamos lá agora. Foi lá e acabou com o empréstimo. E ela falou: chega lá, o que é isso, né? Então, olha que interessante. Uma pessoa que não precisa de dinheiro vai lá e faz empréstimo. Imagina, a gente compra coisa que não precisa. Nós vivemos num mundo de consumismo. Então eu fiquei pensando, falei: poxa, Jesus ele oferece para a gente o pão da vida, o pão dos céus, o pão que mata a fome, o pão que alimenta a alma, e a gente fica focado num mundo onde nós não precisamos e estamos consumindo coisas. Mas sabe uma coisa que me gritou na alma também essa semana? É que, na verdade, não existe diferença. Eu falei: não tem diferença entre esses judeus que estão diante de Jesus, nesse bate-papo com Jesus, não tem diferença com o que acontece hoje, porque hoje nós vamos encontrar, e muitas vezes nós nos encontramos assim, nós temos muitas pessoas que carregam na alma muita fome e muita sede. Muita fome e muita sede. E o interessante disso, eu não sei se a palavra seria essa, mas o curioso disso, talvez fosse melhor essa palavra, é que muitas vezes essas pessoas têm tudo, mas eles sentem que falta algo. E a razão para isso, eu fiquei pensando, e aí não é pretensão da minha parte, queridos, não é arrogância da minha parte, mas é uma constatação diante do que Deus nos coloca na palavra dEle, diante daquilo que a gente conhece de Deus. Eu fiquei pensando que a razão para isso é muito simples, é fácil de explicar. E qual é a razão? É que todo ser humano, todo coração humano, ou seja, o coração de todo homem, carrega dentro dele um vazio.
que nenhum pão material, nenhum pão que existe nessa vida, e eu não estou falando só de pão agora, pão de trigo, eu estou falando de pão, aquilo que nos prende, aquilo que nos leva a consumir, aquilo que nos faz pensar que nós seremos felizes. Nenhum pão neste mundo pode e é capaz de preencher. Ninguém, não consegue. Ainda que o homem tenha esse vazio sem perceber, ou mesmo que o homem, alguns da raça humana, não abram nem discussão para o assunto, não aceitam, não, eu não aceito isso, eu sou dono de mim mesmo, eu vivo por mim mesmo. Ainda assim, a verdade é que existe dentro da gente um vazio, que só pode ser preenchido por Deus. Eu falo disso me lembrando de Eclesiastes 3:11, quando fala assim que Deus ele colocou no coração do homem o quê? A eternidade. Colocou no coração do homem a eternidade. Portanto, isso fica até claro no capítulo 6, se a gente ler inteiro. Pegar o capítulo 6 e ler inteiro, faça isso depois como lição de casa, durante a semana. Vai ficar estampado diante dos teus olhos isso. Como a gente tem uma inclinação a buscar as coisas que satisfazem, mas são momentâneas. Mata até a fome, mas é momentâneo. Porque esses caras, isso fica claro quando o texto diz que esses caras estão indo atrás de Jesus, porque eles queriam o pão que Jesus multiplicara, e não o pão que alimenta a alma para sempre. E diante disso eu entro na primeira lição, aliás a única lição. E a lição que eu quero compartilhar com vocês, é que eu e você precisamos aprender na vida, a buscar aquilo que nos alimenta para a eternidade. Você e eu, nós precisamos buscar em nossa vida aquilo que nos alimenta para a eternidade. O fato é que nós temos em nossa vida muitas coisas que nos alimentam, muitas coisas. E eu poderia vir enumerando algumas, não vou fazê-lo, mas poderia, e você na sua cabeça deve estar chamando alguma coisa pelo nome aí na sua mente. E eu até acho e até penso que são coisas que não são pecaminosas. Coisas que você se alimenta delas, são coisas que alimentam você, que alimentam a mim e não são pecaminosas. Mas a grande questão aqui não é esta. Jesus não está numa discussão com os judeus, com os religiosos, sobre o que é pecado e o que não é pecado. O que Jesus está tratando aqui, nesse encontro com esses caras, é a respeito da escolha que eles haviam feito. Eles haviam optado em escolher o pão terreno, o pão que alimenta, mas ele tem prazo de validade. Ele até mata a fome, ele até sacia a fome, porque são pães que você vai encontrando no mundo, pães e mais pães, pães de todo jeito de pães, de todo estilo de pães, você vai comendo esses pães, vão alimentando você, só que você tem que voltar no dia seguinte para comer, come de novo, de novo e de novo. E diante dessa constatação, Jesus então ele faz algo interessante. Jesus ele fala algo, ele faz uma afirmação que para muitos ali causou um escândalo. Foi escandaloso. O texto que eu li diz que eles começaram a discutir exaltadamente. Discutir, gritar, que é isso que está acontecendo aqui? Causou escândalo. E a afirmação que Jesus faz é o seguinte, que ele fez: para ter vida verdadeira, vida de verdade, vida plena, vida abundante, vida eterna, ou com qualidade de eternidade, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Foi isso que ele falou. Agora, a pergunta, o que isso significava, né? Já que eles, quando disseram, dá-nos sempre deste pão, eles não estavam entendendo o que Jesus está falando? Guardadas as devidas proporções, eu me lembro que um dia eu estava evangelizando um amigo, no trabalho, e eu achando que eu estava abafando, né? Sabe quando você pensa que você fala, cara, hoje eu estou, como diria Milton Leite, o narrador, ex-narrador da Sport TV, agora eu se consagro. Estava lá se consagrando, né? E aí, Carmen, lá no meio da conversa, ele me ouvindo, eu falei, pô, agora, cara, ele parou, engatei uma segunda, uma terceira, uma quarta, e eu falando de Jesus para ele, do nada ele vira para mim, ele para e fala assim para mim, Cassião, ele me chama de Cassião, Cassião, você tem razão mesmo, cara, esse nosso presidente aqui no Brasil não dá não, tem que ser Jesus mesmo, desse jeito, Wilson. Eu falei, cara, ele não entendeu nada. E aí, Beth, o grande problema dele não ter entendido nada, aí será que eu comuniquei certo?
Esse é o grande detalhe. Será que a minha comunicação foi a melhor comunicação? Então, o que significa comer minha carne e beber o meu sangue? Será que Jesus estava dizendo algo que carregava literalismo na fala dele? Ou seja, literalidade? Ou seja, Jesus estava falando o seguinte, ó, quem quer ter vida, come um pedaço aqui do meu punho, dá uma bocada aqui, vem aqui, ó, a minha coxa aqui, ó, tá saborosa. Não era isso, logicamente. Jesus não estava pregoando canibalismo, um ritual de canibalismo, não. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, para aqueles caras, para aquele público: quem comer a minha carne, quem bebe do meu sangue, tem que saber uma coisa: passa a ter comigo uma relação de intimidade. Intimidade comigo e intimidade com Deus. Quem come da minha carne, o que Jesus estava dizendo para eles, quem come da minha carne, pode ter certeza de uma coisa: você está recebendo a comunicação da vida de Deus na tua vida. É isso que Jesus está falando. Quem come da minha carne está recebendo a comunicação da própria vida de Deus. Porque Jesus falou que ninguém tem vida em si mesmo. Ninguém tem vida em si mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida, mas a vida em quem? Em Deus. Obrigado, deu para dar uma tossida. Foi providencial essas palmas. Deu para tossir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus estava ensinando para esses caras, em outras palavras, que eles precisariam priorizar a comunhão com Ele, que é fator essencial para quem deseja seguir Jesus e crer em Jesus. Carne e sangue são expressões fortes, que evocam vida e evocam a realidade da encarnação de Jesus. Quando ele fala comer minha carne e meu sangue, é isso que Jesus está evocando. E no sentido existencial, comer a carne de Jesus significa receber Jesus por fé e acolhê-lo por inteiro em nossa alma, para que através do cuidado dele e da vida dele, ele possa cuidar da minha vida e eu viver minha vida segundo a vida dele, cuidando de mim. É isso que Jesus está falando. Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, eu não sei o que você pensa, mas eu carrego uma imagem na minha cabeça de unidade e de dependência radical. Jesus estava sendo radical com os caras, porque tanto que eles não entenderam o discurso. O que é esse cara? Eles começaram a brigar. Eu imagino a euforia que foi ali de briga, um falando mais alto que o outro, um gritando para lá, outro gritando para cá. Quem é esse cara? E eles diziam, não, esse cara é Jesus. Até porque, gente, quando ele fala aqui no começo, ó, eu não li nenhum dos cultos, quando ele fala que ele ia dar a vida deles, eles falam assim, mas peraí, ó, 41, com isso, eu vou ler o 40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho do José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? Não dava para entender, gente. Imagina eu chegar aqui e falar, eu desci do céu. Imagina, você é filho do seu Abdias Mendonça Reis, Dona Eunice de Oliveira Reis. Eu conheço seu irmão, é o Wagner Roberto Mendonça Reis, a Cátia Silene Mendonça Reis. Como que você desceu do céu? Era isso que estava acontecendo. Então começaram a se exaltar aqui, eles começaram... Então eu penso que essa questão de comer a carne, Jesus estava sendo radical. O desenho aqui é de dependência radical de Deus. É ser como Jesus, andar com Jesus, fazer o que Jesus fazia. E quando eu ando como eu gosto dessa frase que eu aprendi, andar com Jesus, do jeito de Jesus, ao lado de Jesus, fazer as coisas que Jesus faz. Quando você faz isso, você está colocando os seus pés na eternidade. É isso que está acontecendo. Porque Jesus, ele nunca falou, ele não falava de eternidade pensando numa vida futura. A gente pensa em eternidade e vida futura, que é mesmo, existe. Mas quando Jesus ele falava de vida eterna, na maioria das vezes Jesus não falava pensando numa vida futura. João 17, versículo 3, que eu também não coloquei para os meninos, fala assim, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, quando Jesus fala de vida eterna, ele está falando de uma qualidade de vida que é proveniente dele, é vida com qualidade.
Comer carne de Jesus e beber o sangue de Jesus resulta em permanecer nele. Eu permaneço nele e recebo dele vida. Vida para agora e vida para a eternidade. Vida do agora que se torna a vida eterna, vida abundante e vida com Deus. É isso que está acontecendo. Quem crê, irmão e irmã, não se torna só alguém informado. Porque o que acontece é que a gente encontra com muitas pessoas na nossa vida que são pessoas que conhecem o Evangelho. Mas eu digo para você, eles são pessoas informadas. É informação que eles estão recebendo. Agora, quem crê de verdade, aquele que crê em Jesus, aquele que crê, porque a vida eterna começa no crer. Aquele que crê de verdade, esse cara ele participa. Esse cara ele se envolve. Esse cara ele incorpora. Esse cara ele ingere. Esse cara ele mergulha. É assim que acontece. Quem crê é isso, porque a vida com Deus, a vida eterna com Deus, ela é relacional. Eu preciso me relacionar com alguém, eu preciso de alguém. Tem hora que com nada me acalma o coração. Tem hora que nem as palavras mais doces de alguém conseguem acalmar meu coração. Mas quando eu estou diante da presença do Pai, em relação com Ele, aí sim eu me alegro, aí sim eu me acalmo. É assim que acontece. É assim que eu creio. É assim que deve ser. Portanto, o que você precisa entender, precisa acreditar é exatamente isso. Eu preciso me envolver. Sabe por quê? Porque a vida sem Deus não tem sentido nenhum. A vida sem Deus não tem sentido algum. Não tem graça. Lembram-se de Pedro? Pedro apóstolo, ainda aqui nessa passagem que eu não li o texto, eu li até o 59, Pedro apóstolo nos dá um exemplo, ele nos deixa claro na fala dele que qualquer um de nós, qualquer ser humano do planeta Terra, quando ele encontra-se de verdade com Jesus, ele encontra a vida eterna, é um encontro que muda a vida dessa pessoa. Eu posso dizer uma coisa para você com toda a força de fé no meu coração, essa pessoa que bebeu da fonte de Jesus, ele vai querer beber dessa fonte da vida eterna sempre. Não dá para viver sem beber da fonte da vida eterna, não dá para viver. Não tem. E olha que Pedro diz, né? Capítulo 6, que eu estou lendo, versículo 66 até o 68. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Daquela hora em diante. Por quê? Porque eles estavam ouvindo o discurso de Jesus, que eles tinham comido o maná, morreram, mas aquele que se alimenta deste pão que sou eu vai viver para sempre. E quando eles ouviram isso, eles falaram, cara, isso é muito duro, tá? Seguir você, acreditar em você, mas agora comer carne e beber sangue, não, isso não dá, não tem vida, não dá para aceitar. E aí Jesus fala o seguinte para os 12, Jesus perguntou aos 12, Jesus acho que ficou meio macho ali aquela hora, Jesus ficou bravo. Falou, não, esses caras são muito forgados. Chegou e falou, e vocês? Vão embora também. Fico imaginando a cena, né? E vocês não vão embora? É que a Bíblia ela usa uma linguagem bonita, bela, né? Mas eu acho que Jesus falou assim, cara, sai fora. Vocês vão embora? Sai fora também. Aí Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem iremos? Como viver? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu achei engraçado que hoje de manhã, abri um parênteses aqui, eu fui para o banheiro antes de pregar, né? Porque, irmãos, eu vou falar para você, como eu fico ansioso para subir nesse palco para pregar. Às vezes você fica, eu estou assim, milhão, pensando assim. Aí eu entrei lá, o irmão falou assim, pastor, pode falar comigo um pouquinho? Eu falei, caramba, mas o pastor estava encerrando aqui já para mim entrar, né? E você falou assim, irmão, o senhor está ocupado, né? Eu falei, não, mas se for rápido. Aí ele falou, não é rápido. Ele falou assim, pastor, eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? Jesus não é filho de Deus? É. E por que ele é filho de Davi? Aí eu falei, irmão, ele é filho de Davi porque ele era um ser humano que nasceu da linhagem de Deus. Não, mas eu não concordo não, se ele é filho de Deus, por que ele é filho de Davi? E saiu bravo do banheiro. Irmão, depois eu converso com você. Aí quando acabou o culto, eu falei, quer conversar agora? Não, eu não quero conversar não, toda a gente conversa. Porque para ele, na cabeça dele, eu entendi a indignação dele. Porque, cara, se ele é filho de Deus, como que ele é filho de um homem? Porque ele era o ser humano que nasceu do ventre de uma mulher, que nasceu de uma linhagem, que nasceu de uma genealogia. Mas ele é o filho de Deus. Mas como homem, ele é filho da geração de Davi. Mas vai entender isso, né? Então tem hora que a gente não entende as coisas. E eu fico imaginando essa cena aqui.
O que Jesus está falando para esses caras, meus irmãos, é: o que adianta a gente ter uma vida cheia de coisas e carregar dentro da gente o vazio de Deus? Não resolve nada. Não resolve nada. Eu conheci gente que tinha tanta coisa, mas tinha tanto vazio de Deus. Eu conheci gente tão simples que as pessoas falavam assim: poxa, eu queria ter aquilo que ele tem, mas aquilo que ele tem, você precisa dar um passo. Jesus, ele não seleciona, ele não trata ninguém com diferença. Não adianta. Sabe, eu tenho, mas sou vazio de Deus. Quando os olhos do ser humano se abrem para a verdade, eu imagino que ele começa a entender, ele começa a enxergar que Jesus é a sua maior profunda necessidade. Eu só preciso de Jesus, de mais nada. Eu estava conversando com um irmão hoje, né? Porque na hora que de manhã, uma das minhas palavras, eu falei sobre lugares bonitos do Brasil. E eu disse para ele que quando eu voltei uma vez de fora do Brasil, eu voltei no domingo, na segunda eu estava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de nome Serafina Correia. E eu confesso para você que eu me senti como se eu estivesse fora do Brasil naquela cidade. Uma cidade de 4.000 habitantes, e com uma estrutura maravilhosa, com casas que me fez recordar a minha infância, que eu olhava assim, os carros na garagem, assim, com aquela calçada bonita que não parecia Brasil, e aquelas cerquinhas, não sei se você já viu, se você é da minha idade, do meu tempo, aquela cerquinha de madeira, bonitinha, parece uma flecha, tudo assim. Eu falei, cara, e aí ele falou assim: rapaz, quando eu fui para um lugar, a minha esposa queria ir embora, larga tudo, vamos para lá, você consegue. Ela falou, calma, vamos respirar, respira. Né? E aí ele disse uma coisa que eu achei muito linda. Ele falou assim: pastor, eu disse para ela assim, eu posso estar em qualquer lugar, mas se eu não estiver no lugar que Deus quer que eu esteja, eu não serei feliz. Então, não adianta eu ter meu bolso cheio de dinheiro, não adianta eu ter maior recurso, se eu não tiver Deus e não estiver no centro da vontade de Deus. Foi isso que ele disse: não resolve nada. A minha oração é que meus olhos se abram sempre, todos os dias, para enxergar Jesus como a minha razão de viver mais profunda. Lembra da música lá antiga da década de 80? A minha razão de viver, o meu maior prazer é te amar. A música, acho que é da Melissa, uma cantora lá da década de 80, 90. Por isso que eu quero dizer para você, a declaração de Jesus e a afirmação de Jesus era uma só: crer nele, comer da carne e beber do sangue nos abre uma porta, nos abre uma porta de possibilidade, cujo nome dessa porta é pisar os pés na vida eterna. E este é o único caminho que eu posso e você pode ter para encontrar a vida eterna. E aí eu leio o versículo 54 ao 57, quando ele falou assim: todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha que coisa linda. E aí eu concluo. Agora é para valer mesmo a minha conclusão. Por quê? Porque, na verdade, quando eu começo a escrever um sermão, queridos, primeiro que às vezes é uma tarefa angustiante. Por quê? Porque você sabe que você tem que pregar, você sabe que tem que falar, mas você não sabe nem o que pregar, nem o que falar. E você fala: e agora, o que eu falo? Às vezes pregar com um tema que alguém te dá, parece que é mais difícil, mas às vezes parece até mais fácil também. A gente fica meio dividido, porque você tem um tema. E quando você não tem nada? E aí quando você começa em oração, falando com Deus, aí Deus começa a clarear um pouquinho a tua mente, a tua memória. Eu sei que é Deus que usa a gente, tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Só que aí, quando eu vou finalizando, eu falo: Senhor, puxa vida, eu queria me encaixar nisso aí, no que eu vou pregar para os meus irmãos. E a minha oração, queridos, é que eu possa declarar a Deus todos os dias. Presta atenção no que eu estou falando. Que eu possa declarar todos os dias. Eu gostaria que você também pudesse fazer isso e sentir isso. Mas o meu sentimento é esse: declarar para Deus que não há ou não existe um lugar no mundo ou algum lugar no mundo, por mais belo, por mais lindo que seja, como eu falei da cidade de Serafina Correia, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e tantas outras cidades do mundo e do Brasil, por mais linda que seja a cidade e o lugar, e lindo o lugar, que possa ser comparado com o prazer, com a alegria e com a satisfação de eu ter encontrado em Jesus a vida eterna, colocado os pés na eternidade. Não tem.
E ainda que eu faça uma viagem, e mesmo que eu faça uma viagem para dentro de mim, porque a Bíblia nos ensina a gente a fazer viagem para dentro da gente, com uma linguagem diferente, mas ela ensina. E ainda que eu faça uma viagem para dentro de mim, e eu encontre nessa viagem um cantinho cheio de silêncio, quietude, de paz, de coisa gostosa, mesmo assim, diante dessa viagem, eu encontrar isso no meu coração, o que eu preciso saber é que se eu não comer do pão da vida, eu não consigo ter acesso a esta eternidade que Jesus está tratando aqui. Não consigo. E a minha oração também é que eu não me distraia. Eu não me distraia com os pães que o mundo me oferece. O pão me oferece muitos pães. Alguns talvez possam ser alguns convites ao pecado, mas nem sempre, não é sempre. Tem coisa que não é pecado, mas pode te distrair, roubar de você aquilo que Deus tem que te dar como o principal, o evento principal. Que Deus me ajude a sempre olhar para Ele e pensar nisso, com toda a força da minha alma. E que Ele me ajude mais ainda a não desprezar o pão que desceu dos céus e me alimentar dele. Pode vir, pastora Lu, eu já vou terminar. E por último mesmo, viver. Olha o que eu estava pensando. Viver sem comer do pão da vida é viver uma vida sem sentido e sem graça. É viver uma vida sem sentido e sem graça. Viver sem comer do pão da vida, sabe o que vai nos restar? Fome. Fome. Sempre fome. Aí você pode falar, poxa, mas a gente não canta aqui, pastor, na igreja, aquela música da Fernanda Brum, eu tenho fome, fome de Jesus, fome de Deus. É verdade. Só que o que Jesus está comparando aqui é que aqueles caras, eles estavam se apegando em coisas materiais e em sinais. Eu aprendi que o sinal, para que servem sinais? Sinais servem, eu já falei isso aqui uma vez, para apontar uma direção. O sinal, ele aponta para algum lugar. O sinal, a função do sinal é apontar. O problema nosso é que às vezes a gente faz, como uma vez eu aprendi também de um ditado chinês, que o tolo, o ditado chinês fala assim, que o tolo, o mestre dele aponta para a lua, aponta para o sol, e ele não olha para o sol e ele olha para a lua, ele olha para o dedo do seu mestre que está apontando, ou seja, está olhando para os sinais. Quando Deus nos convida a andar com Ele, comer o pão da vida, beber da água da vida, comer a carne dEle, beber do sangue dEle, Jesus está apontando um sinal. É o sinal miraculoso ali que Jesus fez, de multiplicar pães, aquilo é um sinal, ele está apontando para quê? Aliás, ao contrário, né? Quando Jesus ele multiplica pães e peixes, era um sinal miraculoso, João chama de sinal, ou sinais dos milagres de Jesus, só que os sinais apontam para quem? Aquele sinal da multiplicação dos pães, apontava para quem? Para o pão da vida que desceu do céu, e é isso que eu tenho que ter, e que o Senhor Jesus me ajude, te ajude, me ajude e nos ajude a fazer o quê? Nunca desprezar o pão e dizer como esses caras, mas não sem entendimento. Quem eles disseram, dá-nos sempre desse pão, não, mas que a gente diga isso com entendimento e com oração, e em todas as nossas orações, e digamos, dá-nos sempre deste pão. Amém? Deus abençoe vocês.